Alô, amigos do Portal Via Pública, aquele abraço, conversas com Dilmar Rodrigues. Você pode acessar as nossas conversas no TV Via, é isso mesmo, Portal Via Pública Online, vai lá no TV Via, é isso? E você vai ter esta entrevista e todas as outras, o arquivo das nossas entrevistas, no bate-papo que nós fazemos. A cada semana tem sempre um convidado muito especial, discutindo temas importantes da nossa cidade, da região, temas que têm repercussão na nossa cidade, no estado e no Brasil. E hoje eu vou conversar, meu convidado de hoje, aqui no Conversas com o Dilmar Rodrigues, é o Dr. Lucas Almeida, delegado da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente. Doutor, antes de a gente falar propriamente, cumprimentando, muito obrigado pela sua presença. Sim. Certo? Eu sou obrigado a dizer que o doutor veio de Brasília, então lá do Planalto Central, o calor é total. Como é que está essa adaptação aqui, doutor? É difícil, né? Tem itens aqui que eu não conhecia, né? Você usar duas meias é uma experiência inédita, né? Primeiro ano aqui, apesar de ter morado quase um ano em Florianópolis, né? É uma realidade atípica, né? Para mim, né? Blusa de lã, né, usar cirola, né, que qual é o termo que vocês usam, né, não é cirola aqui, mas é uma segunda calça por baixo, né. Exato. Mas vou lhe dar uma dica, nem sempre duas meias resolve, é melhor uma mesmo esquenta melhor do que duas às vezes atrapalha. Mas a gente querendo fazer essa conversa, essa brincadeira, para deixar o Dr. Lucas bastante à vontade na nossa conversa, até porque o nosso tema de hoje, ele pode um pouco dessa descontração. Até porque o Dr. Lucas, o delegado da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente, vamos falar de números que impressionaram. A imprensa curitibanense e regional se impressionaram com esses números de violência doméstica. Eu gostaria que o doutor até falasse dos números e dessa avaliação de como tem trabalhado nesse sentido. Então, né, um dado alarmante, né, assim, já é notório, né, que o nosso país é um dos países onde o maior número de violência doméstica, né? Nós estamos em 5º lugar em homicídio de mulheres no contexto doméstico, né? E assim, segundo dados, né, do Mapa da Violência, né, de 2015, né, feito por uma organização internacional, né, constatou que né, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, um índice altíssimo de mortes, né, de mulheres relacionados ao âmbito familiar, né? 50% dos casos de violência contra a mulher é dentro do âmbito familiar, né? Ou são seu parceiro, seu marido, ou ex-namorado, né, ou algum familiar. Então, é alarmante. E não foge à regra a cidade de Curitibanos, né? Aqui, só citando a título de exemplo, né, tivemos aproximadamente 300 boletins de ocorrências relacionadas, né, à violência doméstica, né, incluindo lesão, ameaça, né, tentativas de homicídio, né, estupros, né, 60 inquéritos policiais instaurados até o presente momento, né, e 21 atos de prisão em flagrantes. Então, né, 21 prisões que já fizemos nesse ano relacionadas à violência doméstica. Então, é um índice muito alto, né? Nós temos aproximadamente o quê? 50 mil habitantes? 40 mil habitantes, nós somos nessa proximidade, doutor. Sim, então, né, pela quantidade de habitantes, é um índice muito alto, né? Nós conversamos com o Dr. Lucas com relação ao advento da Lei Maria da Penha, em que ele destacava uma lei inédita, muito importante, que era de 2006. Uma análise nesse sentido da lei, do que aconteceu, do avanço e que me parece um retrocesso, doutor. Então, o índice sempre foi muito alto, né? Havia pouca divulgação, né, disso, né? A partir do advento da Lei 11.340, em 2006, né, que é a chamada Lei Maria da Penha, né, houve uma diminuição drástica, né, nesses índices de violência, né, mas a partir de 2008 começou a aumentar o número de homicídios, né, contra a mulher, né, então, né, sim, a lei é válida, né, pode-se entender, né, que esse aumento também seja pelo fato da mulher agora se sentir protegida, né, e procurar a polícia, né, nesses casos, né. Antigamente não havia isso, né. Então, né,
mas também a gente tem que pensar em possibilidades de melhorar a lei, né? Existe, até vou citar, né, que existe um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 07 de 2016, né, que está no Senado, né, foi aprovado na Câmara dos Deputados mês passado, e agora se encontra no Senado Federal, né? O que fala esse projeto de lei? É uma reforma, né, nessa legislação. O que nós temos assim de avanço, né, nesse caso? É a possibilidade do delegado de polícia arbitrar a medida protetiva já de imediato. Então, a vítima de lesão, de ameaça, né, apareceu na delegacia, o delegado já vai decidir já pelo afastamento do lar, pelo afastamento ali, né, a proibição de aproximação do marido, do companheiro, né, daquela vítima, né. Então, é um avanço. E em 24 horas, essa análise vai ser depois feita pelo juiz, né. Hoje nós temos o prazo de 48 horas, né. Então, segundo a lei 11.340, o prazo é de 48 horas para análise do juiz. Das medidas protetivas. Das medidas protetivas, ou seja, a lei reforça que o delegado pode já dar essa medida protetiva para afastar, porque muitas vezes é nesse tempo que possa acontecer uma violência maior, não, doutor? Então, Gilmar citou, se atentou a um fato interessante, porque nesse caso, né, até 48 horas, 2 dias, né, 2 dias pode significar a vida ou a morte na mulher, né? Então, né, e com a implementação, né, e com a aprovação dessa lei, de imediato o delegado já despacharia e já determinaria o afastamento ali. Então, né, muitas das vezes bastaria essa atitude para que cessasse ali a agressão, né? Então, né, e de outros projetos de lei também estão no Congresso, né, para tentar melhorar também a legislação. A gente discute muito no Brasil, doutor, eu gostaria assim, de fazer uma análise de que às vezes a lei é muito boa, mas os instrumentos de apoio, muitas vezes eles são falhos. A medida protetiva, muitas vezes elas são quebradas. Não há uns instrumentos de abrigamento, de acolhimento que possam proteger essas mulheres. Ou, se a medida protetiva existe, muitas vezes a gente já teve casos, talvez aqui em Curitiba, e até de Brasil amplamente divulgado, de que o indivíduo se aproximou e cometendo crimes bárbaros. Nós precisamos também avançar nesse sentido de que a lei está ali, ela é boa, mas que os instrumentos de proteção para tirar essa mulher desse ambiente de violência também funcionem, que haja essa possibilidade. Sim, Dilma falou a verdade, né? Nesse caso não basta apenas, né, uma lei, né, uma letra fria da lei conferindo o direito, né? Nós precisamos de todo um complexo, né, de políticas assistenciais, né, para a gente proteger essa mulher, né, que é o sexo frágil, né? E dentre eles tem a casa-abrigo, né? Em muitas localidades não tem, né? Então, né? E entre outras medidas, né, que podem ser feitas para proteger, né, a mulher nesses casos, né? Nesse sentido aí também. Eu me recordo trabalhando, enfim, com a imprensa, quando nós discutimos e divulgamos a Lei Maria da Penha, de que durante muito tempo a cultura de que levou um tapa, levou um empurrão, teve uma agressão, fazia um registro e depois se arrependia. Há também, e talvez esteja mudando, e talvez esses números tenham aumentado agora, porque no Brasil tem se divulgado muito isso. A própria situação dos estupros, que não só do Rio de Janeiro, mas o caso do Piauí e outros que estão acontecendo, tem feito com que essa mulher também tenha essa coragem de firmar o pé e continuar levando, por exemplo, esses 60 inquéritos. Isso é importante, que não seja agredido, não, doutor, e depois ele vai melhorar, ele fez uma conversa lá e a gente vai tentar de novo. O primeiro tapa, o primeiro empurrão é um sinal de alerta de que as coisas não estão boas e que não deve deixar que as coisas aconteçam, não é, doutor? Então, Gilmar, o fato é que, vamos fazer uma comparação, né? Nós temos 300 BOs, então, até o presente momento, registrados relacionados à violência doméstica. Mais somente 60 inquéritos policiais instaurados. Qual seria a diferença? Porque nós temos 300 BOs registrados e 60 inquéritos. Por quê? A maioria dos casos, a mulher desiste. Ela não procura a polícia para dar encaminhamento, para oferecer testemunhas, né, para ajudar nas investigações.
E muitas das vezes a mulher agredida chega para a gente ali na delegacia e pede para que a gente venha desistir da investigação, venha pedir o cancelamento da medida protetiva, né? É algo, né, perigoso, né? Algo muito ruim. Muito ruim aí também. E bem levantado. Quando eu falo que 60 inquéritos que já foram levantados, que é um número que já é um número, mas em comparação aos 300 é muito pouco. Né? Isso precisa ser trabalhado e precisa ser feito aí também este trabalho de conscientização. Então, você mulher, e aqui a questão da violência, muitas vezes a gente pensa, imagina que essa violência ela aconteça nos grotões, nas áreas mais pobres, né, das menos favorecidas, vamos dizer aqui, da nossa sociedade. E talvez esteja o grande problema, porque a violência, né, ela é uma situação de cultura e que ela não escolhe classe social, não, doutor? E nem sempre, talvez, eu não sei aqui, doutor, se tem esse levantamento, que talvez esses números ele também sejam verdadeiros nessa questão da violência. Porque a violência que possa acontecer nas classes mais altas talvez não sejam registrados. Sim, sim, falou a verdade, né? Aí a gente vê essa diferença, né? Que nas classes mais pobres, né? A gente faz os registros, instauramos inquéritos, mas nas classes mais abastadas, né? Às vezes há uma cifra negra, né? Porque muitos dos casos não chegam, né, aos órgãos públicos, né? Então ocorre isso também. Então, nós corremos o risco, isso é importante dizer, e neste momento em que a sociedade se levanta, onde a imprensa está falando, que não seja só um modismo, que nós temos aí, muitas vezes no Brasil, a moda. Então, vamos falar da violência contra a criança, sobre casos de violência contra a criança, da imprensa nos empurra e nos leva para um lado. E daí vamos falar sobre violência contra a mulher, estupro, daí nós vamos para um lado. Mas que, neste momento, seja importante esta atenção de todos, de homens e mulheres que são vítimas, que elas não tenham medo de registrar, e que os homens possam se conscientizar, né, de que precisa ser tratado de outra maneira. Então tem se trabalhado muito nisso, mas que não seja só um modismo. Dentro da nossa delegacia, da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente, como é que nós estamos estruturados aqui em Curitibanos, além do delegado que presta serviço e como disse assim, trabalha em todas as áreas, mas especificamente tratando aí como delegado de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente. Como é que está a nossa estrutura de atendimento, psicólogos, profissionais que possam dar esse suporte de atendimento? Porque é constrangedor, de repente, alguém chegar e contar para o delegado, para um homem, a situação por qual passou. Como é que isso está mais fácil? Como é que se trata isso? Isso ainda precisa ser melhorado? Sim, Gilmar. Então, a nossa estrutura, né, tem estagiárias, né, nós temos um psicólogo policial, né, que faz o atendimento, né, ali de crianças, né, que foram vítimas de violência, né, física ou sexual, né. Também ele dá esse aporte também, né, de assistência ali, né, às vezes, né, uma mulher ou um idoso que está ali com uma perturbação momentânea, ele também pode fazer isso, e outros casos, né, que tudo que demandar, né, uma assistência psicológica, nós temos ali o psicólogo policial, né, temos a escrivã, né, que geralmente nesses casos, né, onde às vezes a vítima não se sente à vontade, né, de contar o caso, às vezes, para o delegado, nós temos ali a escrivã Juliana, né, que toma o depoimento, né, e assim, e esperamos, né, também, né, um reforço, né, temos uma academia, né, que começará agora em julho, né, com cerca de 400 agentes de polícia, né, e esperamos que alguns desses 400 virão aqui, provavelmente mulheres, né, para dar assistência ali à Delegacia da Mulher, né. A gente fala sobre isso porque é interessante, né, eu imagino, eu posso imaginar, ou possa pensar que entenda nesse sentido, desse constrangimento, de como que você vai contar e vai dar detalhes, porque isso precisa ser levado a esse inquérito, por exemplo, numa situação de estupro, de violência, como você vai estar contando nesse sentido. Então tem essa visão, essa sensibilidade aí para falar. Então nós estamos falando, só reforçando aqui,
que são mais de 300 BOs, e desses 300 BOs, apenas 60 inquéritos. Então, nós precisamos ampliar. Nós precisamos, e se os casos existem, que eles também sejam registrados, para que cada vez mais esta violência seja, de fato, tirada da nossa sociedade. Então, reforço aqui, que isso não seja apenas um modismo, que seja realmente um momento de fortalecimento, de dizer não à violência, tá? Que a sociedade como um todo, mulheres conscientizadas, homens também possam estar aí atentos, tá? E que se não for entender pelo bem, que possam estar pagando. Depois de preso, depois de feito todo esse procedimento, a prisão, qual o período, o que se tem em termos de período de prisão, de afastamento, como é que está? Ainda é leve, é brando? Como é que funciona isso, doutor, para esclarecer? Porque muitas vezes o indivíduo vai lá, muitas vezes ele fica pouco tempo na prisão e quando volta ele diz que vou me vingar e acaba acontecendo outras situações. Qual a análise, doutor, nesse sentido? Então, né, geralmente, né, os casos que chegam ao nosso conhecimento, né, incluem ameaça, lesão, né, o caso de estupro, o homicídio, né, que é o feminicídio contra a mulher, né, que é uma nova nomenclatura, né, de uma legislação, né, que foi aprovada ano passado, né. Então, né, por exemplo, a ameaça, a pena é branda, né, até 6 meses, né. De detenção, né? Agora, temos o caso da lesão, né, no contexto doméstico, que chega a 3 anos, né? Então, já ali fica no regime aberto, mas geralmente o que acontece sempre é reincidente. Então, mulher, eu estou dando um aviso a você, mulher, não vá achando que porque seu marido, teu companheiro, te bateu uma vez e ele ficou bonzinho agora, parou de beber, ficou bonzinho agora, vai parar, ó. 50% dos casos de mulheres que foram violentadas, que foram agredidas, 50% foram agredidas antes pelo próprio parceiro. Então, né, vemos aí, então a metade já foram agredidas. Então, né, tem que repensar isso, né? Temos que repensar a cultura da violência, né? Se você, hoje a mulher, né, galgou, nós temos uma presidenta, né, e tem galgado lugares de destaque, né, hoje, né, a mulher alcançou, né, diretorias, gerências, então, às vezes você, ouvinte, você, telespectadora, já trabalha, né, então, por que às vezes você insistir numa questão, né, de violência, sendo que, né, você está vendo que não está mudando, né? Já foi uma, já foi 2, já foi 3 vezes, né? Vou mencionar um estudo, né, um estudo internacional, né, que é o ciclo da violência, né? Olha aí. L. Walker, né? Estudioso, né? O que ele definiu? Que a violência ocorre em um círculo, né? Primeiro são 3 fases. Temos a fase da lua de mel, né? Que tudo uma maravilha, né? Lua de mel, são flores, né? Tem um buquê de flor, tem caixa de bombom. Depois temos a fase da tensão. Começam os insultos, entendeu? Provocações recíprocas, né? A terceira fase é a fase do episódio de agressão, né? De violência propriamente dito, né? Então, nesse caso, né? A pessoa, o homem, né? Achando que a mulher é um objeto, né? Que a mulher é uma propriedade dele, né? Para dar uma lição, né? Dela, vai lá e agride, ou através de uma ameaça, né? Ou fisicamente. Isso. E sempre depois dessa fase, volta o círculo a rodar novamente, que é a fase da lua de mel. Então, o que acontece? Ele vai lá, aí o marido, ciente de que fez a correção necessária, promete que aquilo não vai mais acontecer, promete que vai parar de beber, promete que vai parar de sair à noite, só que vai voltar tudo de novo. Muito importante, muito interessante esse ciclo falado então pelo Dr. Lucas. Então nós debatemos, nós vamos trazer outras informações nesse sentido. Nós tivemos aqui as informações de números do trabalho da polícia, nesse levantamento aqui feito pelo Dr. Lucas,
E nós vamos ampliar essa nossa conversa e vamos trazer um profissional para fazer uma análise psicológica, discutir essa questão, essa situação que acontece na nossa sociedade. Então você fique ligado nas nossas conversas aqui no Conversas com o Gilmar Rodrigues, que a gente vai ampliar essa discussão, porque é muito importante. Temos que realmente discutir. E continuo insistindo, que não seja apenas modismo, vamos discutir agora para esquecer depois. Que o que está acontecendo agora, em termos de Brasil e de mundo, que a gente possa ampliar isso para que essa violência realmente não aconteça. E se acontecer, que ela seja aí registrada, que ela seja declarada para que as autoridades policiais, para que a justiça possa ser feita. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua presença. Sim, Certamente nós vamos conversar sobre outros temas, outros assuntos, dentro da ação da nossa Polícia Civil aqui no município de Curitibanos. Muito obrigado, mais uma vez reforçando que seja muito feliz, apesar do frio nesse período, aqui na nossa querida Curitibanos. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço também e agradeço ao telespectador também que está prestigiando, né, essa entrevista. Muito bem, conversas com o Gilmar Rodrigues, hoje com o Dr. Lucas Almeida, delegado da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e ao Adolescente. Quer acompanhar nosso programa no portal Via Público Online, Via, você assiste essa entrevista e todas as outras que nós já fizemos por aqui. Até o nosso próximo encontro, grande abraço.